Oi, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte a Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve em nosso canal e já ativa o seu lembrete para que você seja avisado minutos antes dos nossos vídeos irem ao ar. Se você ainda não participou do quadro, é só você ir aqui no nosso box de comentários deixar a sua dúvida, que eu tô de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as perguntas do episódio? Vem comigo, Hashtag Pergunte a Maestro. Maestro, é possível um barítono treinar para alcançar agudos de tenor? E se sim, o que é preciso fazer? Um barítono lírico, tá? Pode alcançar notas de tenores? Pode, em vocalize. Mas é difícil que um barítono... Tô falando de canto lírico, tá? É difícil que um barítono consiga sustentar as notas de tenor como tenor, porque se isso fosse possível, ele ficaria como tenor e ganharia mais dinheiro, não é? Porque o tenor é sempre o príncipe, é uma voz mais rara. Assim, na ópera, tenores são considerados vozes difíceis, vozes raras, né? Não estou desmerecendo nem um pouco os barítonos, pelo contrário, eu amo a voz de barítono. Mas, quando se fala de belting, aí sim, eu posso ter a minha voz plena de barítono e eu posso fazer belting nos agudos e atingir agudos de tenor belter, sem usar a voz inteira. Aí sim, e você vai ter acesso a muitos agudos. Meus barítonos todos têm acesso a agudo. Não tenho nenhum que não tenha. Então tem acesso aos agudos de tenor, tem acesso a tudo, mas não é uma voz plena lírica, tá? Acho que respondi você. Quando fui agendar as aulas, estava escrito assim: o que você se considera? E tinha a opção iniciante ou profissional. O que significa isso? Maestro, ele está falando em relação aos nossos formulários aqui do estúdio. A gente De curso? De curso. Se ela se considera amador ou profissional, iniciante ou avançado nos estudos de canto. Entendi. Então, o que significa isso? Significa que a gente quer saber em que nível mais ou menos você está. O que seria iniciante? Um iniciante no canto. Nunca fez aula de canto. Passa um caminhão e aí você tem que esperar o caminhão porque a sua voz não projeta, entendeu? Vamos esperar. Então, o iniciante seria o quê? Uma voz que não tem a pessoa não tem nenhum tipo de conhecimento, nunca estudou canto ou não tem um hábito de canto, não tem uma prática de canto. Porque às vezes a pessoa não estudou, mas tem uma prática de canto. Canta em baile, faz casamento, etc, etc. O que seria um nível intermediário? A pessoa já tem um certo domínio da voz, mas ela não tem um conhecimento mais amplo das capacidades da sua voz. E o nível profissional é quando a pessoa já tem um domínio e quer crescer. Ou seja, ela quer explorar todo o seu potencial. Tá? Quando a gente pergunta isso, não tem nenhum demérito em você ser iniciante, é só pra gente saber como encaminhar você dentro do estúdio, para que tipo de aula, para que tipo de curso, que tipo de imersão, que tipo de... para que professores? Às vezes é uma menina iniciante, então eu prefiro mandar para Bruna Pimentel, por exemplo, que é minha assistente, que vai ser uma referência boa, do que mandar para um menino, às vezes. Então é uma maneira da gente fazer uma triagem. Tá bom? Um aluno pode aprender belting contemporâneo sem mind vox? Claro, pode aprender belting contemporâneo sem mind vox. O mind vox, a gente usa o mind vox principalmente no início para proteger o aluno de aumentar demais a massa recrutável ou o fechamento. Ou seja, o mind vox ele ajuda no processo, ele dá velocidade ao processo. E você começa a ter uma propriocepção melhor da sua própria voz. Propriocepção da própria voz, que é esquisita. Deixa eu voltar. A propriocepção da sua voz, certo? Então, mas Mindvox começou tem pouco tempo, a gente começou a usar o Mindvox. Eu dei aula, dou aula, eu tenho 35 anos de carreira. Eu não dou aula há 35 anos, mas eu tenho 35 anos de carreira e dava aula sem Mindvox. Mas eu percebi que o processo vai muito mais rápido, entendeu? Quando você tem. Eu vou até pedir para o Alan colocar aqui o vídeo informativo do Mindvox para você entender como ele funciona. Tá bom?
O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Maestro, como eu sei que eu estou preparada para a capacitação em Belting Contemporâneo 2022? Já fiz aula com professores capacitados, mas tenho dúvida se estou no nível. Existe algum critério para saber? Olha, é uma excelente pergunta. A capacitação é um curso para professores. Então, nós temos basicamente, algumas possibilidades. Vou fazer essas possibilidades aqui para você. Eu sou um cantor, eu não sou professor. Eu sou um cantor. Eu fiz aula de Belting contemporâneo, eu conheço a técnica, eu conheço subregistros, eu conheço tudo. Mas eu não sou um professor. Eu nunca dei aula. Não sei nada. Beleza. Essa pessoa vai entrar na capacitação e vai aprender pedagogia, como ela vai transferir isso, como ela vai ensinar isso, como pegar uma... Obrigado, viu? Muito obrigado. Como ela vai dividir os seus alunos em iniciantes, intermediários, avançados não vou pegar, vou mandar para alguém, sabe esse tipo de coisa? Essa é a primeira situação. A segunda situação é, eu sou professor de canto, eu dou aula de canto lírico, mas eu não sei nada de Belting contemporâneo. Já li o livro do maestro e já me informei, já fiz algumas coisas na internet, beleza. Essa pessoa também pode fazer a capacitação, porque ela já tem o hábito de tudo, ou seja, ela só precisa aprender Belting contemporâneo, ela vai ter muito mais facilidade na parte pedagógica, na parte de musculaturas e etc. Existe uma terceira possibilidade. Eu sou um coach, eu sou repertorista, sou pianista, e eu não sou cantor, e nunca dei aula de canto, mas toco para cantores, faço coaching com os meus cantores. Essa pessoa também pode se capacitar. Por quê? Porque ela vai ter os skills no piano, ela vai aprender sobre toda a parte teórica de musculaturas e etc, para poder ajudar as pessoas que vão fazer coaching com ela. E ela vai ter também pedagogia vocal, tarará, tarará. E antes do curso de capacitação, a gente manda um material pré-curso. Então, o que a gente faz? A pessoa vai ter várias palestras para ela online, para ela poder assistir antes dela chegar no primeiro dia de capacitação. Então, por exemplo, já aconteceu no nosso curso de pessoas se matricularem na capacitação e comprar o livro Belting Contemporâneo no primeiro dia. Essa pessoa não vai capacitar. Se ela chega no primeiro dia de aula, sem ter lido o livro, sem ter visto as palestras, sem ter feito nada, é difícil que ela capacite. Mas se você teve uma parte antes, e o Fábio faz um acompanhamento um por um para ver quais são as fraquezas daquela pessoa. Então, assim, eu não entendo muito de musculatura. Beleza, então o Fábio fala, então vou te mandar isso, você vem estudar. Eu nunca fiz aula com o maestro, eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas eu faço aula com um professor capacitado falando de tal. Beleza, então se você já sabe Belting contemporâneo, então a gente vai te mandar esse material. Então, é difícil que uma pessoa que está se preparando há uns 2 meses antes do curso de capacitação não capacite. Eu tenho vários alunos que ficam com medo de não capacitar, e geralmente os que têm muito medo de não capacitar são os que capacitam. Os que vêm muito seguros, vou capacitar, isso aí eu tiro de letra. Às vezes esses são os que não capacitam. Eu sinto muito. Mas é uma questão aí de você entrar em contato com o estúdio, conversar ou com a Sam e com o Fábio, para eles poderem orientar você num plano para que você capacite, porque para nós é interessante que você capacite. Para nós não é interessante que as pessoas reprovem. Eu não posso ter uma turma com índice de reprovação de 80%. Isso não é bom para mim. O bom para mim é ter, como foi a última capacitação, que o índice foi, 96% de aprovação. Entendeu? Então, isso para mim é, além do orgulho,
mostra que as pessoas vieram bem preparadas e que minha equipe preparou bem essas pessoas. Agora, elas têm que fazer a prova, tem todo esse momento. E aí a pessoa acha que porque ela é... Meu pupilo, por exemplo, tem pupilos que vêm... E são os que mais têm medo, maestros, que eu não sei. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Esse sou eu aqui. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que a gente não sabe nada, que eu não sei nada. Isso deixa a gente um pouco inseguro. Não tem essa insegurança. Você vai ser muito bem tratado, muito bem preparado para que você consiga capacitar. E se Deus quiser, vamos manter essa marca. No mínimo 90% de aprovação, para que eu tenha professores dando aula da minha técnica no Brasil inteiro, cuidando de vozes de pessoas, que é a coisa mais importante. Pessoas que possam cuidar das vozes dos outros com segurança, com firmeza, sabendo o que está fazendo, sabe? E que essas pessoas possam também mudar o seu estúdio. A gente fala sobre administração do estúdio, do seu próprio estúdio, administração da sua imagem. O Fábio dá uma palestra sobre produção, como se produzir, como se vender. Isso é super importante também. Então, além disso, a gente tem uma preocupação que a pessoa mantenha um padrão Estúdio Marconi Araújo, que tem um certo glamour. E eu gosto desse glamour. Eu gosto que um professor de canto esteja bem vestido na aula, que ele esteja... Que o aluno chegue e fale, meu Deus, eu quero ser esse cara, ele é incrível, meu Deus, eu quero muito ter essa store quality, eu quero muito ser igual a ele. E isso a gente conquista o aluno com a nossa atitude. Se a gente vai para a aula de qualquer jeito, parece que a gente não se preparou. Nos Estados Unidos, eu já falei sobre isso, a gente não vai para a aula de canto de qualquer jeito, a gente tem que mostrar para o professor que nós nos preparamos para a aula de canto. Ou seja, não é que eu saí de casa, peguei um pijama e fui para a aula. Eu saí, eu me arrumei. É um desrespeito ao professor até, sabe? Falando de cílios postiços, gente, não é isso. A pessoa tem que estar toda maquiada com cílios postiços e uma lace, não é isso não. Mas, sabe, uma coisa do tipo, não é que eu saí da meio da rua e fui para a aula, eu me preparei, eu estou esperando essa aula tem um tempo. E vice-versa. O professor também não levantou da cama, como eu já tive um professor que chegou com pasta de dente na boca para dar aula. E aí eu falei, não, ele não limpou nem a pasta de dente na boca. Não é possível, entendeu? Isso aconteceu comigo. Então, é importante que o aluno também saiba que o professor se preparou. Tudo isso é capacitação. Não é só matéria. É uma mudança no estúdio dele, em tudo que ele precisa mostrar, e o padrão Estúdio Marconi Araújo. Tá bom? Venha e capacite. Maestro, gosto muito de todo o seu conteúdo. Obrigada por compartilhar. Às vezes, tenho a impressão de que os ajustes no filtro, isso é, a abertura lateral dos pilares da faringe, elevação de palato, etc., parecem influenciar nas bordas, ainda que indiretamente. Se isso de fato acontece, como funciona esse jogo fonte e filtro nesse caso? Excelente pergunta. Olha, há um tempo atrás, eu estou falando aí de mais de 20 anos atrás, se falava fonte e filtro separadamente. Fonte é o quê? Prega vocal. Filtro, o supraglote. Muito bem. Acontece que com os experimentos de pressão subglótica, etc., na mudança do trato vocal, dos filtros, etc., se percebeu que dependendo de como você faz a conformação, você pode alterar a pressão na prega vocal, ou seja, na fonte. Ou você pode melhorar a pressão. Quando eu digo melhorar, não significa diminuir ou aumentar, mas se você está fraca, aumentar. Se está muito tensa, diminuir. Então, essa gradação, não é? Pode ser influenciada pelo filtro. Agora, eu, Marconi, trabalho separadamente. Quando eu percebo que o aluno tem muita dificuldade na fonte, especialmente fechamento e posicionamento da laringe, eu começo por aí. Não trabalho filtro. Porque eu preciso que essa fonte esteja confortável, que ela esteja no lugar, que a laringe esteja numa posição confortável, que o alongamento aconteça numa posição confortável, e ele não use o filtro para disfarçar isso, que é o que acontece às vezes. Às vezes o aluno tem uma voz, que uma fonte não está boa, e ele está disfarçando isso com filtro. Entendeu? Isso acontece às vezes. Então, eu sempre começo com a fonte. Professores de canto dizem que deve sempre começar pela respiração. Eu não começo pela respiração, eu começo pela fonte.
Porque, de novo, se o aluno faz uma fonte, por exemplo, vamos supor que o aluno tenha uma manutenção de ataque glótico intensa, ou seja, ele tem muito fechamento, e eu começo a trabalhar respiração e fiato, appoggio, por exemplo, ele vai empurrar a voz em cima de um fechamento que é ruim. Se o aluno tem um fechamento frouxo e ele não consegue tônus, e eu trabalho sopro, ele vai soprar e fica sem ar em 2 segundos. Porque ele não tem fechamento. Então, eu começo pelo fechamento e voz de economia. Quando o aluno está fechando direito, ele está realmente com um posicionamento bacana, aí sim eu ensino o resto e começo, porque ele pode fazer força nesse dito suporte, tá? Mas é óbvio que eu trabalho a respiração sem ele saber. Coloco ele na postura do apódio, por exemplo, externo alto, ombros relaxados, já coloco ele na primeira aula aí, já mando ele estimular o respiro do Lampert, que é guardar o perfume de uma rosa dentro de si na hora de emitir, mas eu não falo sobre apoia, ou suporte, ou sopra, ou deixa o ar. Não falo de ar enquanto eu não escuto que o fechamento está bem. Vou mais longe. Se eu escuto que o fechamento não está bem, mando para o médico. Por quê? Porque eu preciso ver por que não está bem. Isso é um problema funcional, isso é um problema anatômico. Precisamos saber o que é. Depois que nós sabemos, quando ele vem do médico, às vezes eu nem continuo com a aula de canto, eu mando direto para a doutora Silvia Pinho, que é a fono que trabalha comigo, e digo para ele, você não tem dinheiro para pagar a minha Silvia? Você vai ficar na Silvia. Porque essa voz falada tem que mudar, esse fechamento está ruim, eu não posso dar aula agora para você. Eu preciso que você faça no mínimo 3 sessões com ela, ela vai te dizer. Aí ela manda um encaminhamento para mim. E um relatório dizendo, sugiro tantas sessões, e nós vamos trabalhando juntos. Isso é muito importante. Depois que fizemos esse trabalho, volta no médico. Vamos ver como é que tá. Entendeu? Então, realmente, o equilíbrio de fonte e filtro não é uma coisa tão simples assim. Porque eu tenho vários squeezes que eu posso ter que são parecidos, mas que são de fonte e de filtro. Eu posso ter um squeeze de elevação da laringe, que a voz fica assim, e aí ela fica assim, certo? Eu posso ter um squeeze de fechamento, que a voz fica assim, e eu também posso fazer isso, e tuengar. São squeezes diferentes. Eu posso abaixar minha laringe e alargar. E aí a laringe está baixa, mas o fechamento está esquisito. Como que eu vou saber qual squeeze é? Como que o professor vai saber qual deles é? Não é? Tem que ter um ouvido muito afinado e tem que ter uma base de exame. Eu olho no exame dele, quando começa o exame, e vejo como ele age com a faringe dele, que dá para ver, e como é o fechamento dele. Entendeu? Não é uma coisa simples. Por isso que eu digo, para o professor de canto não é. Por isso que eu digo que nós precisamos ter um apoio, tanto do médico quanto de um bom fonoaudiólogo, para que nós possamos trabalhar mais efetivamente. Parece que está dando mais trabalho, não é? Dividir, só que o aluno vai mais rápido. O que o aluno levaria 1 ano para fazer, deste jeito, ele passa a fazer em 2 meses, 3 meses. Ele já está com tudo organizado, vamos dizer assim. Aí é só trabalhar. Tá bom? Mas excelente pergunta. E fonoaudiólogos precisam se especializar em canto. Ou seja, para um fonoaudiólogo saber se ele realmente está com problema na fonte ou no filtro, o fonoaudiólogo tem que ser especialista em voz cantada e se ele está tratando belters em belter contemporâneo. Porque senão, ele não vai conseguir ouvir. Um brilho de belting é completamente diferente de um brilho de squillo lírico. E ele não pode confundir as duas coisas. Então, isso é muito sério. O fonoaudiólogo também precisa estudar, além do professor de canto. Entende? E pesquisar e continuar estudando. Então, nós temos fonoaudiólogos capacitados em belter contemporâneo. Graças a Deus. Pessoas que se preocupam em tratar belters, em saber como fazer. Isso é muito importante. E eu fico super feliz quando aparecem fonoaudiólogos nas minhas turmas de capacitação. Esqueci de falar isso, né? Fonoaudiólogos também podem se capacitar em belter contemporâneo. Por quê? Porque eles vão tratar belters. Vão saber como fazer, como é a emissão e etc. Tá bom? Oi, maestro, tudo bem? Então, antes eu alcançava no máximo Fá sustenido 4.
Mas agora cheguei em uma parte da minha voz que alcanço até um dó 5. É confortável, só que o timbre muda bastante e com isso é uma quebra muito evidente para a borda mais densa. Para uma borda mais densa. Densa? Para uma borda mais densa? Sim, Uma quebra para uma borda mais densa quando vai para o dó 5? pode ser o contrário. Né? Vamos Mas ver, aqui tá continua. escrito assim, maestro. Continua. Tem como amenizar esse passágio? É menina, né? Dá para saber? Não dá. Não coloquei. Bom, se ela tá falando dó 5, deve ser menina. Porque para que um menino precisaria amenizar isso, não é? Não precisa. Se ele tá fazendo dó 5, ele tá fazendo de flageolê, não precisa amenizar nada, a voz é leve. Eu não entendi quando você disse que vai pro dó 5 e a voz fica densa. Talvez seja melhor você repetir a pergunta. Mas, se for uma soprano ou uma mezzo-soprano que tem um problema de passagem do Fá sustenido, sim, existe uma maneira de melhorar isso. E quando chega no dó, você diz que está confortável. Se você está sentindo que a voz fica mais densa, talvez o que você esteja fazendo é empurrando a voz para chegar até lá e não está percebendo. Então, você fez o passágio do dó do Fá sustenido, mas você não fez o do Si bemol. Tô um super chute aqui, tá? Porque eu não sei se você é menino, se é soprano, se é mezzo, mudo o passágio, etc. Então, sugestão. Faça o vocalize a partir do dó 4 até o lá 4, com voz mais muscular e mais posterior. Bastante vibrato para você ver se massageia e fica tudo igual. Se tudo ficar igual, quando chegar no Si bemol, fique atenta para ver se no Si bemol não vai haver um outro passágio. E aí você continua com essa sensação de vibrato e vibração para você poder chegar até o dó. Mas realmente a aula de canto vai resolver muito rápido isso. Eu tô dando um chute aqui, tô numa coisa meio mediúnica, assim, ó. Tentando descobrir o que é que você quis dizer. Porque se você está falando de dó 4, de dó 5 e Fá sustenido 4, a borda não pode ser densa. Você disse densa, entendeu? Fiquei confuso. Mas não tem problema nenhum. Faz de novo que a gente te responde. Tá bom? Maestro, não sou cantor lírico, mas consigo cantar como soprano ligeiro, usando a voz de cabeça. Sou menino e percebi que quando faço cobertura na voz de cabeça, ela fica muito forte, tanto quanto a lírica. Minha pergunta é... Quer que eu repita? Não, continua. Minha pergunta é, a voz de cabeça usada no lírico é borda médio tênue? Complicado. A borda médio tênue tem um equilíbrio de TA e CT e predominância de CT, certo? A bórdia tá difícil. A bórdia foi difícil. Fábio me põe para gravar no final do dia, gente. Vamos lá. A borda tênue pura significa que é o máximo de alongamento que você consegue. Se você está citando o soprano ligeiro e você está indo para os agudos, essa borda é tênue, por mais que você cubra. A gente tem uma imagem de que a borda tênue não tem potência. Isso não é verdade. Ela tem potência. Mas ela tem potência com tensor alongador. Ela não tem potência com tensor encurtador. Mas o TA está lá. Quem que emite o som da borda tênue? O TA. Então, o TA é sempre o que manda. É o músculo que comanda. Então, ele permite que o CT o alongue. Acontece que quando ele o alonga, às vezes o som fica enorme. Por quê? Porque esse alongamento está bem feito, porque não há excesso de pressão subglótica, ou porque a faringe está amplificando. Então, não confunda o resultado do som com borda. Porque a borda média, ela tem uma característica de registro médio. O Garcia chamava petto, falsetto, testa. Ele chamava assim. O que significa isso? A voz de peito vai até uma certa nota. Daí fica uma parte mole e falsa no meio. E aí vem a voz de cabeça, e a voz de cabeça é forte. Olha o que o Garcia dizia. Abaixo da voz de cabeça está falso, então ele chamou de falsete. Então, e eu chamo de falsete de Garcia. Por quê? Porque assim que eu saio da voz de peito, realmente a voz fica um pouco fraca. Então eu preciso corrigir o falsete de Garcia. Como eu corrijo? Aí sim, com a borda média. Então significa que nesse falsete de Garcia, eu vou usar a borda média. E borda tá vindo hoje.
A Borgia tá... Hoje ela tá... Ameaçada. Lucrécia Borgia. Tá Borgia. Ih, piada péssima demais. Vou voltar. Nesse falsete, então, eu tenho que arranjar um jeito de corrigi-lo com borda média, seja ela tênue ou densa. Tá bom? Normalmente, quando você passa você passa a zona de passagem da borda tênue, você já está em borda tênue pura. E ela tem muita potência. Pense num soprano como Ana Netrebko cantando Julieta. Vou pedir pro Alan colocar aqui para você. Ela vai para os agudos e aí a voz está na borda tênue. E às vezes até em flageolé. Mas no caso, aqui não é. Vou ver uma gravação que talvez ela não precise, mas enfim. Aquilo de tênue, na palavra no português, não tem nada. O registro chama-se tênue, mas não quer dizer que a voz é tênue. A borda é. Por que tênue e densa? Porque na densa há mais recrutamento e na tênue menos. Então, realmente está muito mais alongado do que encurtado. Não confunda essa nomenclatura, tá bom? Essa nomenclatura da doutora Silvia, que eu adotei. E eu acho muito interessante. Nós já discutimos... Ixi, Jesus, está difícil hoje. Nós já discutimos a respeito dessas nomenclaturas. E eu concordei com ela que seria melhor essa mesmo, sabe? Existem outras. Hoje em dia já existem outras, mas... por exemplo, algumas pessoas chamam de suave e pesada. Não acho bom isso. Que pesada eu não quero nunca. Essa palavra eu não uso nunca. Suave não pode ser... A borda tênue não pode ser suave sempre. Então, escute aí a Ana Netrebko, que você vai ver que não tem nada de suave. Pelo contrário. Mas essa borda é tênue.